Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos de volta a este canal. Meu nome é César e este é o Leituras do César. O livro de hoje é O Mundo Perdido, de Michael Crichton, publicado em 1995. Essa aqui é uma continuação direta do livro original sobre o qual nós já falamos aqui nesse canal, Jurassic Park, que foi publicado em 1990. Antes da gente começar a falar sobre o livro em si, eu queria fazer apenas uma pequena linha do tempo para vocês poderem entender um pouco do meu raciocínio e a maneira como eu estou lendo e interpretando essa continuação. O primeiro livro foi publicado em 1990. Teve um estrondoso sucesso e foi adaptado para o cinema pelo Steven Spielberg em 1993 com o filme Jurassic Park. Essa continuação veio em 1995, ou seja, depois de já lançado o primeiro livro, e o segundo filme, Mundo Perdido, foi lançado em 1997. Ou seja, nós temos livro, filme, livro, filme. Quando eu estava lendo essa continuação, eu fiquei o tempo todo me perguntando, será que realmente o Michael Crichton tinha uma intenção de escrever esse segundo livro? Porque o primeiro livro passou para mim uma sensação de uma história muito bem fechada. Nós temos todo o ciclo da história contado com uma conclusão que é bastante coesa, com aquela narrativa, arcos de história que são todos terminados. Então, eu particularmente não saí daquela história querendo alguma coisa a mais ou necessitando de alguma coisa que aumentasse ou que expandisse aquela história. Para mim, aquela história estava boa como estava, mas eu já sabia que existia essa continuação e fui pegar, curioso, essa continuação. Peguei assim que eu terminei de ler aquele primeiro livro, cuja resenha eu já fiz aqui nesse canal há alguns meses atrás, então para vocês terem uma ideia, como a leitura dessa continuação foi um pouco sofrida para mim. Não foi lá uma das leituras mais agradáveis que eu fiz. Eu vou comentar um pouco a esse respeito. Vocês devem estar meio se perguntando aqui por que esse livro está em francês, e realmente eu li esse livro em francês, ou pelo menos eu tentei ler o livro em francês. Ele estava aqui na minha estante guardado fazia algum tempo, desde o ano passado, para ser mais exato, onde eu comprei esse livro num evento que houve aqui em São Paulo no final do ano passado. Foi um evento único e um tanto quanto triste, que foi o fechamento da Aliança Francesa, a unidade da Aliança Francesa ali no centro de São Paulo, na Vila Buarque. Quando o fechamento daquela unidade foi anunciado que toda a biblioteca daquela unidade seria liquidada. Então, num certo sábado, agora não lembro em que mês que foi, acho que foi em novembro, se eu não me engano, a biblioteca foi aberta e as pessoas poderiam comprar todos os livros que estavam ali por preços bastante módicos. E este livro aqui eu comprei por R$ 5. Eu não consegui achar o primeiro livro, achei apenas esse segundo livro, mas paguei apenas R$ 5 por ele. Então foi um pequeno achado que eu tive. Continuações de livros, de filmes, são sempre muito perigosas. Algumas continuações são feitas porque a história precisa continuar, ela não acaba, ela foi feita para ter várias partes. Senhor dos Anéis, ele foi feito para ter uma trilogia. No final do primeiro livro, a gente fica com essa sensação de que aquela parte, aquele arco da história foi concluído, mas que a história no seu todo não foi concluído. Hyperion, a mesma coisa. Nós terminamos o livro com a sensação de que a história vai continuar, de que está faltando alguma coisa que é essencial para que a gente possa entender a história. Como eu já disse, essa história de Jurassic Park não passa uma sensação de que ele precisa de uma continuação. Então eu me perguntei assim, quem foi a pessoa que obrigou Michael Crichton a escrever uma segunda parte para este livro? O meu palpite inicial era que era a própria produtora do filme, que queria já fazer uma continuação, já estava pensando numa continuação. O primeiro filme fez bastante sucesso, então vamos fazer uma continuação, a gente precisa fazer uma continuação. Michael Crichton, escreva uma continuação para a gente poder adaptar para o cinema. Mas, pelo que eu li a respeito, na mais confiável de todas as fontes que existem na internet, que é a Wikipédia disse que quem, na verdade, insistiu para que o Michael Crichton escrevesse uma continuação foram os próprios fãs. Uma história que está fechada, para a gente poder escrever uma continuação, é mais ou menos como você tentar reanimar um cadáver e fazer esse cadáver dançar por aí.
se você conseguir fazer um negócio direitinho, ele pode ser algo maravilhoso, ele pode ser uma coisa incrível e única. Afinal de contas, quem não gostaria de ver um cadáver dançando, não é mesmo? Mas, na maioria das vezes, acaba sendo uma coisa meio grotesca ou mesmo desnecessária. E eu acho que esse é um pouco do caso. Eu não acho que o livro em si seja ruim ou mal escrito, mas para mim ele passa a sensação de que ele é uma mera repetição do primeiro livro, que é como se fosse um remake do primeiro livro, porém sem as grandes qualidades que o primeiro livro tem. Então é mais ou menos como se ele pegasse todas as coisas ruins que o primeiro livro tem, ou as coisas que não são tão bem executadas, e resolvesse fazer uma recontagem da história a partir daí. E qual é o problema disso? Aqui a gente tem uma história que, apesar de ser muito semelhante à do primeiro livro, a gente não sente que ela tem um objetivo tão claro. Por que essa história está sendo contada? Ou qual é a finalidade dela? Qual é a mensagem que ele está querendo passar com esse segundo livro? A gente não tem muito essa noção. Então, para mim, esse livro acabou sendo um tanto quanto cansativo de ser lido. E mais para o final, quanto mais eu me adiantei na leitura, mais eu fui percebendo que, na verdade, aquela história não ia a lugar nenhum. E, de fato, não foi. Para que uma continuação do primeiro livro pudesse ocorrer, o Michael Crichton tinha 2 pequenos problemas. E agora eu vou falar um pouco de spoilers do final do primeiro livro. Se você não leu o primeiro livro e gostaria de ler, pause o vídeo agora, vá lá ler o livro, depois você despausa esse vídeo e aí a gente conversa um pouco mais. Mas se você não se importa com spoilers do primeiro livro, continue aqui assistindo. O primeiro desafio do Michael Crichton para escrever essa continuação era o fato de que o ambiente que ele tinha criado para o primeiro livro, que era Isla Nublar, que é onde se passava a história, onde ficaria aquele parque dos dinossauros, foi destruído. Ele seria destruído pelos militares, eles matariam todos os animais que estavam ali, para que não houvesse mais a proliferação desses animais. O segundo problema era que ele basicamente havia matado um dos personagens mais importantes da história, que é o Ian Malcolm. No filme, ele sobrevive, ele é um dos sobreviventes da ilha, porém, no livro, ele morre dos ferimentos que ocorrem com ele no parque. Porém, como a gente sabe, o Ian Malcolm, ele funciona mais ou menos como uma espécie de alter ego do autor. Ele funciona como uma voz do autor ali dentro. Ele é a pessoa que é o homem palestrinha, ele que vai explicar pra gente qual é a teoria do caos e quais são os fundamentos para as afirmações que ele faz constantemente a respeito da inviabilidade do Parque dos Dinossauros. Porém, se ele matou este personagem, ele não poderia, num segundo momento, utilizá-lo novamente. Então ele poderia talvez criar um outro personagem que pudesse ocupar esse espaço. Porém, ele não quis fazê-lo e resolveu simplesmente ressuscitar o Ian Malcolm. Ele não dá muitas explicações a respeito disso. Ele diz que, na verdade, o Ian Malcolm não morreu, ele só foi gravemente ferido e que ele passou vários meses no hospital para se recuperar, mas no fim ele se recuperou bastante machucado, com ferimentos para sua vida toda, mas vivo e operante. Então isso deve ter causado algum espanto nas pessoas quando leram isso, né? Devem, né? Como assim? Ele morreu e de repente se ressuscitou a ele meio magicamente ali do nada. E eu tive esse mesmo espanto. Isso já me causou uma certa aversão, uma certa estranheza a esse segundo livro. Mas esse, eu confesso que é um recurso que era muito recorrente em seriados, principalmente ali nos anos 80, nos anos 90, isso era uma coisa que acontecia muito, que é uma personagem que às vezes morria e havia ali um backlash, uma rejeição àquela morte ali, então aquele personagem era meio ressuscitado magicamente ali. Eles fingem que, não, ele morreu, mas na verdade era um delírio, ou ele morreu, mas na verdade ele ficou ali gravemente ferido, como acontece aqui com o Ian Malcolm. Quanto ao segundo problema, que é o problema da destruição da Isla Nublar, o Michael Crichton vai inventar uma outra ilha, que é a Isla Sorna, que também fica na Costa Rica, assim como a Isla Nublar, e que era uma estação de pesquisas, era uma das estações de pesquisas da empresa do John Hammond, que é a InGen. Essa ilha era onde, de fato, a maior parte das pesquisas com dinossauros eram feitas. Aquela não era para ser
uma ilha onde ficaria o parque, mas era uma ilha simplesmente usada como pesquisa. E então ele cria esse segundo cenário, essa segunda ilha, para que os personagens possam ir até lá. E não faz muito sentido, na verdade, né? Porque fica ali um local que, não, a gente lembrou que tem uma outra ilha aqui, né? E então, assim, como que ninguém sabia dessa ilha? Provavelmente o governo da Costa Rica deveria saber dessa ilha desde a época em que o John Hammond estava ali fazendo os negócios dele. Então eles enviam todo o seu arsenal ali para destruir a primeira ilha, mas eles não sabiam da existência dessa segunda ilha. Como que isso era possível? Enfim, questões, né, que ficam aí. Mas eles precisavam dessa ilha, inventaram ali a ilha e é nessa ilha que vai se dar essa segunda aventura em que o Michael Crichton vai substituir a maior parte dos seus personagens por outros personagens. E o Michael Crichton gosta muito de ter histórias, pelo que eu tô vendo até aqui, né, esses dois livros que eu li têm isso em comum. Michael Crichton gosta de bastante personagens nas suas histórias. Porém, existe um pequeno problema. Michael Crichton não é muito bom em fazer personagens. Ele inventa esses personagens, coloca os seus personagens na história e tem muita dificuldade de fato, encontrar coisas para esses personagens fazerem. Os seus personagens soam para mim quase como que algo um tanto quanto genérico, você não se conecta com nenhum deles. Isso já era um problema no primeiro livro, como eu já comentei, mas eu acho que o grande barato do primeiro livro eram as discussões a respeito lá dos cientistas, de como eles viam aquele parque funcionando ou não funcionando, de como as coisas poderiam vir a dar errado, ou de como elas poderiam dar certo. Essas discussões eu acho que eram o centro da narrativa, na minha opinião. Era o pilar, era aquilo que realmente torna o livro algo interessante de ser lido. Nesse segundo, ele substitui por outros personagens e não tem muito motivo para isso. Ele cria um novo personagem principal, entre aspas, que é o Richard Levine, que é um paleontólogo muito famoso, é um ricaço que se dedica à paleontologia como ciência e ele resolve montar um time para visitar esta ilha Sorna que ele consegue descobrir. Porém, ele, no momento da sua preparação, enquanto o seu time estava construindo todos os equipamentos que seriam necessários para essa grande expedição que eles fariam nessa ilha, o Richard decide ir para a ilha sozinho porque ele acha que o governo de Costa Rica está prestes a destruir também aquela ilha. Então ele vai sozinho e ele se perde na ilha. Então a missão, na verdade, desses personagens, desse grupo dele, é ir até essa ilha para poder resgatá-lo, fazer esse resgate desse personagem na ilha. Então nós vamos ter vários cientistas ali, o próprio Will Malcolm vai estar nessa expedição. Tem duas crianças também, não são as mesmas crianças do primeiro livro, são outras duas crianças, que são o Arby e a Kelly, e também precisou colocar uma criança ali no meio, não se sabe porquê, mas colocaram lá duas crianças prodígio também ali no meio, que também não faz muita diferença, a gente não sabe nem por que eles estão ali. E de outro lado nós vamos ter também um personagem que aparece, que é mencionado no primeiro livro, na verdade, que é o Dodgson, que é um empresário de uma empresa rival do John Hammond, e ele quer ir até essa ilha para pegar alguns espécimes, né? Ele havia tentado fazer isso no primeiro livro, ele não conseguiu. Então ele tenta ir diretamente nessa ilha para conseguir roubar ali uns ovos de dinossauro para ele conseguir continuar essas pesquisas que o John Hammond estavam fazendo. Então vai virar uma espécie ali de corrida entre essas duas equipes para ver ali o que vai acontecer. É uma história que, no geral, eu acho que ela é mais assim voltada para a ação do que o primeiro. O primeiro ele tem várias dessas discussões, esses debates um pouco mais filosóficos, um pouco mais científicos. Aqui a gente tem bem menos disso. A gente tem personagens que são muito voltados ali para ação, eles estão ali tentando sobreviver. Mas aí eu me pergunto assim, o que eles estão ali fazendo naquela ilha? Eles estão tentando salvar o Richard Levine, e é mais ou menos isso que eles fazem. Não acontece muito mais do que isso. Eu acho que isso que fez sentir falta de algo a mais nesse segundo livro.
Quando você escreve uma história, uma continuação, é necessário que você expanda a primeira história de alguma forma. Se ele não tinha essa intenção inicial de escrever uma continuação, para que ele possa escrever uma continuação que se sustente por si só, ele precisaria fazer alguma coisa que expandisse muito o universo, que trouxesse outras questões, que talvez subvertesse algo do primeiro livro, mas assim de uma maneira que fosse surpreendente para o leitor, e ele não faz nada disso, ele faz simplesmente uma reedição desse primeiro livro, com uma outra roupagem, com aventuras, com tiranossauros, com perseguições, enfim, com tudo que você pode querer de um livro mais assim voltado para ação, e que no final das contas eu acho que não deixa... É um final que deixa um pouco a desejar, que realmente não é uma leitura que vai ficar muito comigo, e não acho que, como eu falei, não acho que seja um livro exatamente mal escrito, mas eu acho que é um livro que falta um pouco daquela faísca de criatividade mesmo, que faz a gente gostar tanto desses livros de ficção científica, de fantasia, que a gente termina de ler e fica com aquela questão que tá ali sobrevoando no ar. E o livro número 1, Jurassic Park, faz isso muito bem. Ele deixa a gente assim com aquela impressão, com uma impressão que foi causada por toda essa história, ao passo que esse segundo livro deixa a gente um pouco na mão, deixa apenas com aquela sensação de graças a Deus, esse livro já acabou. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, eu peço humildemente que vocês deixem um like e que se inscrevam nesse canal. E desejo a todos uma ótima semana, boas leituras, até a próxima!